Olá, aluno do curso de Teologia Ridel. Está gostando do seu curso? Está gostando dos módulos? Está gostando do seu material? Não se esqueça que se você tiver alguma dúvida, você pode fazer o seu telefonema para a Central Tira Dúvidas. O telefone que aparece no seu módulo funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira, faz parte do conteúdo programático do seu curso. Agora entramos no módulo 3. Nesse módulo, nós iremos tratar mais 4 disciplinas e elas vão ficando um pouquinho mais técnicas. As disciplinas que nós trataremos serão pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, doutrina do pecado, que é chamado de hamartiologia, a doutrina do homem, que é a antropologia, e a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Para ministrar essa aula, mais uma vez o convidado é o pastor, professor, doutor Ricardo Bitum, que já foi apresentado no módulo 1. No final a gente volta novamente fazendo as perguntas, fique esperto e boa aula para você. Olá, hoje nós vamos falar sobre uma disciplina intitulada pneumatologia. Pneuma, espírito, logia, estudo do Espírito Santo. E eu queria ler um versículo logo de saída que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que eu li esse versículo? Porque esse versículo coloca o Espírito Santo na mesma categoria de Deus o Pai e de Deus o Filho. Ou seja, ele é chamado da terceira pessoa da Trindade. Recordando e reforçando mais uma vez, para você não perder isso de vista. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, na Bíblia Sagrada, ele é chamado com alguns nomes, por exemplo, Espírito purificador, Espírito de vida, Espírito de adoção, Espírito da glória. Você pode ver aí na sua apostila. Depois, com cuidado, você examina, tem inclusive as referências bíblicas. Você pega a sua apostila, coloca a Bíblia do lado e vai checando versículo por versículo. Não são só os nomes, os títulos do Espírito Santo, mas também o Espírito Santo na Bíblia Sagrada, ele é apresentado, ou alguns símbolos são apresentados, relacionados, atrelados ao Espírito Santo. Por exemplo, fogo, lá em Atos capítulo 2, descem línguas como de fogo. É muito comum nas igrejas nós falarmos o fogo do Espírito Santo, o altar está pegando fogo, num sentido simbólico. Também é chamado, a água é um símbolo do Espírito Santo, somos lavados pelo Espírito Santo, pela água, ou mesmo o vento. Novamente o texto de Atos capítulo 2, diz que um vento soprou, um vento impetuoso, está se relacionando o quê? Ao Espírito Santo. O próprio óleo, o óleo da unção, ou o óleo da cura, ele é atrelado, esse símbolo, ao Espírito Santo. Ou mesmo nós vemos o batismo de Jesus Cristo, quando Jesus está para ser batizado, abrem-se os céus, ouve-se uma voz. Quem é? Deus o Pai. Olha aí a Trindade de novo. Deus o Pai falando: esse é o meu Filho amado, em que minha alma se compraz. Diz que o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, vem sobre Jesus, sobre Deus Filho. Você percebe isso? Deus Pai falando, Deus Filho sendo batizado e Deus Espírito Santo na forma de pomba. Ali é um Deus só, um Deus que se manifesta em 3 pessoas. O Espírito Santo, ele tem um papel importantíssimo. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 1, 35, ele foi o agente da concepção de Jesus. É o Espírito Santo. Jesus foi concebido pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Então, ele é presente na economia da salvação.
Mas também no narrado em Atos, eu já citei, pelo menos essa terceira vez que eu estou citando, em Atos capítulo 2, na chamada efusão do Espírito, ou como é mais popularmente conhecido, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz para que eles esperassem em Jerusalém. E os discípulos estão aguardando. Isso logo em Atos capítulo 1, você vai ver os discípulos lá no cenáculo aguardando logo após a eleição de Matias. Em Atos capítulo 2 eles estão orando, aguardando a ordenança de Jesus, porque era promessa do Pai, a descida do Espírito Santo, e diz que de repente vem sobre eles línguas como de fogo. O movimento pentecostal moderno, que começa no século XX, movimento pentecostal moderno, você viu que eu tive muito cuidado em usar a expressão, porque alguns acham que o pentecostalismo é um fenômeno recente, que começou no século XX, é um movimento lá de 1906, a Rua Azusa Street, mas não é. Durante toda a história da igreja cristã, você vai observar pinceladas, você vai ver a atuação do Espírito Santo e esse mover onde homens falam outras línguas, ou chamado também de glossolalia, glossa, língua, várias línguas. Isso vem desde Atos capítulo 2, quando da descida do Espírito Santo. E o movimento pentecostal moderno decidiu chamar, talvez até mesmo porque não encontrou uma outra terminologia que mais se apropriasse ao quadro descrito. E eles chamam de batismo com o Espírito Santo. Você pode achar que talvez não seja bem essa a terminologia mais adequada, mas isso é uma outra história, é uma outra discussão que não cabe aqui. O fato é que, quando da descida do Espírito Santo de Deus, os discípulos ficam cheios do Espírito Santo. E eles, é como que, o que seria esse batismo? Um revestimento especial da parte de Deus para que os discípulos pudessem testemunhar aquilo que Deus havia realizado nas suas vidas. Em outras palavras, Deus dá um poder sobrenatural aos discípulos, um revestimento. Por exemplo, deixa eu tentar tornar a coisa mais simples para você. Eu estou vestido. Vamos supor que eu pegue um paletó e coloque um paletó. Eu estou vestido já, não estou nu. Mas é como que um revestimento, eu estou me revestindo. É isso mais ou menos que significa um exemplo meio brega aí, talvez, mas mais ou menos é isso. Eu estou revestido de um poder sobrenatural que me qualifica, que me ajuda em testemunhar, em pregar, em anunciar as boas novas do Evangelho. Isso está repleto lá no livro de Atos. Você encontra em Atos capítulo 8, você encontra em Atos capítulo 9, você vai falando sobre essa descida, sobre esse revestimento do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, em 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 7, vai falar sobre os dons do Espírito Santo. A palavra no grego é charismata, ou charisma, vem de charis, dom. É uma graça, um favor imerecido. Então eu tenho esse dom dado por Deus, e esse dom, por exemplo, há vários dons ali relatados, há o dom de visão, há o dom de socorro, há o dom da administração. Já entendi então, professor, nós vamos ter esses dons e vamos ficar cheios de nós mesmos e vamos sair daí mostrando para o mundo que nós somos os maiores. Não. O dom é dado por Deus, esse carisma é dado por Deus para que você, repleto no exercício desse dom, sirva a igreja, faça com que a igreja seja edificada, exortada, consolada, mediante o exercício do seu dom. Então, os dons do Espírito Santo são dados aos crentes, segundo a vontade do Espírito Santo, para que esses crentes sirvam o corpo, sirvam a noiva do Cordeiro. Então os dons espirituais são dados exatamente para isso,
Quanto mais Deus me agracia com os seus dons, mais eu sirvo a igreja. Seja o dom do ensino, seja o dom da presidência, seja o dom do socorro, seja qual for o dom. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu manifesto o fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Se eu não me engano, 16 a 22. Você vai ver lá o fruto do Espírito. Amor, mansidão, etc, etc. É uma coisa só, é um pacote. É um cacho de uva, onde você tem todos as uvas, mas é um cacho de uva, é uma coisa única. Você percebeu? Então, quando você tem o fruto do Espírito Santo, você não manifesta um ou manifesta outro. Você manifesta o fruto no singular, que Paulo contrapõe à igreja da Galácia com as obras da carne. As obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito Santo é um. Quando eu estou cheio, pleno do Espírito, e aí eu sou cheio dele, eu manifesto o fruto. Espero que você tenha sido instruído e que com o seu dom você sirva a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque ele é digno. Seja um servo cheio do Espírito Santo. Estamos aqui de volta para mais um módulo. Eu espero que você esteja aí firme, não, ai, quanta coisa, já cansei, não. Fica firme, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Você vai crescendo um degrau por vez, mas nós vamos chegar lá. E hoje, por falar nisso, nós vamos falar sobre harmatologia. Que isso? Que palavrão, é língua estranha. Não, fique tranquilo. Harmatologia vem do grego, harmatos, pecado, logia, estudo. Então, o estudo é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina do pecado. Como é que começou? Da onde veio o pecado? Todas essas perguntas que na caminhada cristã nós nos fazemos muitas vezes. Mas de onde surgiu isso? Isso caiu do céu? Veio da terra? De onde veio esse negócio? Então nós vamos falar um pouquinho acerca do pecado. E como você já está aí quase um teólogo pronto, eu vou pedir para você estudar o livro de Gênesis. Por quê? O livro de Gênesis é o livro da origem, das origens, onde tudo começou. Então, se a gente vai estudar a doutrina do pecado, nós precisamos voltar lá em Gênesis, porque é lá que, com certeza, Deus vai nos instruir acerca dos começos. No caso, o começo do pecado. Então, em Gênesis 3, diz que depois de Deus ter criado o homem, a mulher, Adão, Eva, animais, céus, terras, galáxias, e, em outras palavras, depois de ter criado tudo, diz que ele coloca o homem e a mulher num jardim chamado Éden. E lá no jardim ele coloca todas as árvores frutíferas, creio que com mangas, cupuaçu, maçã, uva, etc, etc. E ele diz, mas olha, uma árvore vocês não mexam. A árvore do conhecimento e do bem e do mal, essa vocês não comam, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. Certamente o pior vai acontecer. Dito e feito. Eles foram e diz que aparece aí em cena um ser incorporado numa serpente. E essa serpente diz que é a mais sagaz. No hebraico aqui, serpente é um título. Lá no versículo 1 diz a serpente é referente a um título. E essa serpente, que depois nós vamos identificar como Satanás ou o anjo caído, ele vai e começa a dialogar com a mulher. Ele diz, olha, Deus disse que vocês não podem nem mexer nisso. Então, ela falou, não é bem assim. E ela não entende. Ele diz, olha, Deus está falando isso, mas certamente vocês não vão morrer. E aí no versículo 6, e aí eu acho que é um versículo especial do capítulo 3 de Gênesis, porque diz assim, vendo a mulher que era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também o deu ao seu marido e comeu. Perceba, eu creio que aí está a origem, ou pelo menos as 3 tentações reunidas em uma só.
Veja, no versículo 10, a mulher viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Se você está com a Bíblia aberta, eu vou pedir que você vá para a primeira carta de João, no capítulo de número 2, versículo 16. Abriu? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim o texto: porque tudo que há no mundo, a concupiscência é um desejo exacerbado, um desejo muito grande. O desejo da carne, ou a concupiscência da carne. O desejo dos olhos, ou a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então vejam, 3 categorias: o desejo, a concupiscência dos olhos, o desejo, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Veja em Gênesis o que a mulher viu. Viu que a árvore era boa, desejo dos olhos. Viu que ela era agradável aos olhos e viu que era desejável para dar entendimento. O que é isso? É como se fosse o suprassumo do pecado. Quando o homem olha com os seus olhos, deseja com o seu coração e faz parte para que a sua própria carne possa sentir o gosto. E assim, Adão e Eva desobedecem ao Deus vivo, ao Criador. E quando há esse rompimento, o versículo 7 de Gênesis capítulo 3 diz que abriram-se os olhos. Eles começam a olhar não mais com os olhos de Deus. Eles já não veem o mundo como Deus, o Criador, o via. Agora eles já começam a olhar, olham um para o outro e se percebem nus. Você percebe como o pecado afeta principalmente os relacionamentos? Que coisa! Ele não só afeta o relacionamento do homem para com Deus, mas ele afeta o relacionamento do homem para com o homem. Eles viram que estavam nus, e logo no versículo 8, na sequência, quando Deus vai procurar Adão, Adão está escondido. Que coisa terrível! Ora, mas ele não tinha essa comunhão? Todos os dias, a Bíblia Sagrada diz, a viração do dia, Deus ia ter com Adão e com Eva, ia conversar, passear no jardim. Porém, quando Adão e Eva desobedecem, ou seja, quando o pecado entrou no mundo, ele afetou o relacionamento de Adão e Eva para com o Criador. Quando Deus o procura e diz: Adão, Adão, onde estás? E ele diz que se escondeu porque estava nu. E a Bíblia diz que ele se esconde, ele foge da presença do Senhor. Quem é que disse? Deus disse, mas quem te ensinou, quem te falou, quem te mostrou que você estava nu? Por que você teve medo? Por que você se escondeu? Que história é essa? E Deus sabia de todas as coisas. Ele é onisciente e diz, você desobedeceu. Você comeu da árvore que não era para comer. Aí o pecado já havia afetado sua relação com Deus, aí afeta as suas relações. Ele diz, eu? Não fui eu não, foi a mulher que tu me deste. Ele já joga, lança a culpa para o outro. Ele se vitimiza e diz, não é que eu pequei, não é bem assim. Culpado foi a mulher que o Senhor me deu. E quando Deus vai falar com a mulher também se exime de qualquer culpa. Ela disse, não, peraí, não fui eu. Sabe o que aconteceu? Eu estava aqui, bela e formosa, essa serpente, ela que me instigou. Foi ela que me provocou. Então a gente percebe logo no livro das origens, no livro dos começos ou no Gênesis, como o pecado afeta os relacionamentos, afeta a natureza, afeta os animais. Agora você vai ver depois de Gênesis capítulo 9, esse pecado ele é progressivo, porque pavor e medo entram nas relações entre os homens e os animais. Agora homens e animais não se entendem, homens e Criador não se entendem, homens e homens não se entendem, convulsiona toda uma sociedade. Por quê? Por causa da entrada do pecado. Um termo técnico para o pecado é errar o alvo.
quando nós não acertamos o alvo, nós saímos do centro da vontade de Deus. Isso é pecado. E é o pecado da rebelião que começa lá em Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14. Quando um anjo se levanta e diz, não, eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. E ali o cerne da rebelião. E essa rebelião, como uma doença epidêmica, ela entra e contagia o coração dos homens. E o homem busca até hoje essa independência, essa autonomia, dizendo, não vou me submeter a ninguém, assim como os da rebelião. Então o pecado é uma rebelião sistemática, uma rebelião constante contra Deus. É como se Deus quisesse o tempo todo nos instruir, Deus quisesse o tempo todo estar manifestando o seu amor, Deus o tempo todo querendo passear comigo e com você no Éden. E todas as vezes que Deus tomasse essa iniciativa, nós disséssemos, não quero ser autônomo, quero ser independente, quero fazer a minha própria vontade, aquilo que agrada aos meus olhos, aquilo que dá prazer à minha carne, aquilo que eu intento fazer. Eu quero os meus planos, eu quero os meus desejos, eu quero a minha própria vida. O pecado traz esse espírito da rebelião. O pecado introduz, imputa em nossos corações essa rebelião constante contra a vontade e o desejo do Deus de amor. O Deus de amor, desde o princípio, desejava um relacionamento significativo com os seus filhos. Mas com o pecado, esse espírito de rebelião entra. Com o pecado, essa quebra de relacionamentos. Com o pecado, essa vontade por autonomia e por independência, ter o controle da situação, a sua própria agenda, e isso nos separa. Porque Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o que é vir a Cristo, o que é aceitar a Cristo, é deixar o espírito de rebelião. É ter e buscar a mesma natureza divina da santidade. Então, quer dizer, a santidade é rendição. Eu me rendo à soberania, à vontade e ao desejo do Deus vivo. Por isso, você que está aí me ouvindo, quanto mais submisso à vontade de Deus, quanto mais no centro da vontade dele, mais cheio do seu Espírito Santo, mais longe do pecado e mais perto do amor bondoso, generoso e caridoso do nosso grande Senhor. Que você seja um servo submisso, aborrecendo ao pecado e enchendo-se do temor do Senhor na intervenção e assistência do seu Espírito Santo. Deus o abençoe. Estamos aqui mais uma vez para podermos estar concluindo o nosso curso. Não sei se você concorda comigo, mas parece que a cada dia é melhor. Você vai se aproximando, a Bíblia já não é tão estranha, distante de você. Cada vez mais você vai se aproximando, criando uma intimidade com a Sagrada Escritura. Alguns textos, talvez você já leu várias vezes. Isso que é o bonito. Isso que é o bacana num curso de teologia. Quando você vai mantendo um relacionamento à Bíblia, já não se torna alguma coisa que você lê no domingo. Ela já está no dia a dia. Você já está falando versículo de cor, você já está discutindo com outros, conversando, dialogando. É isso que é bacana. Esse é o nosso intuito. O nosso desejo é exatamente isso, que você vá crescendo nisso, que você vá amadurecendo. E quem sabe daqui a uns anos você não está aqui ensinando também a outros, a futuras gerações. É esse o plano de Deus, não tenha dúvida não. Então vamos lá, hoje nós vamos falar de antropologia. Antropos, homem, logia, estudo. Mais uma parte da sistemática, estudo do homem. Antropologia também não é estudada só na teologia. Por isso que nós falamos antropologia bíblica, porque nós vamos olhar a antropologia a partir das Sagradas Escrituras.
Existe um curso de antropologia, em que você se torna antropólogo, estudo dos homens, etc. Aqui nós vamos estudar a antropologia bíblica, ou seja, vamos estudar como o homem surgiu, a confecção, a criação do homem, a partir das Sagradas Escrituras. Deu para entender? Ok, então vamos lá. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Jó, capítulo 7, versículo de número 7. Jó, capítulo 7, versículo 7, diz: lembra-te de que minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. E o versículo 17 diz: que é o homem para que tanto estimes e ponha nele o teu cuidado. No versículo 17 eu queria pegar esse primeiro versículo. Que é o homem? Antropologia bíblica é isso. Tá vendo como Jó, o livro mais antigo da Bíblia, até ele queria saber isso? Quem é o homem? E não é só ele, não é só Jó. Se você olhar lá no Salmo capítulo 8, vai falar também no versículo 4 exatamente isso. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Tanto Jó, o livro mais antigo das Sagradas Escrituras, como o salmista, eles estão realizando a mesma pergunta. Que é o homem? Que é o nosso estudo hoje, antropologia bíblica. Que é o homem? Então, para a gente saber que é um homem, nós temos que, de novo, mais uma vez, irmos lá para o livro dos começos. Esse eu não vou falar, você já sabe. Qual é o livro da origem? Qual é o livro que fala sobre a origem do pecado, a origem de todas as coisas? Isso, acertou. Gênesis. Nós estamos falando sobre Gênesis. E lá diz no capítulo 1, versículo 27, narra Moisés escrevendo, narrando sobre os primeiros acontecimentos, sobre a criação. Diz assim o versículo 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós já começamos aí algo importante. Nós somos de uma corrente, vamos dizer assim, que cremos que o homem é criação de Deus. Vou repetir, presta atenção nisso. Nós cremos que fomos criados. Por que o senhor está insistindo, sublinhando isso? Porque há uma corrente chamada evolucionista. Os evolucionistas creem que o homem não é um ser criado. Não. Eles creem que o homem é fruto de uma evolução. Quem elabora primeiramente essa doutrina ou essa teoria, eu acho que o termo mais apropriado é teoria, é um inglês chamado Charles Darwin. E ele tem um livro chamado A Origem das Espécies. E ele, nos seus estudos, ele dá o primeiro start a essa teoria da evolução. Depois essa teoria passa por uma série de transformações, culminando na mais recente, que é a chamada teoria do Big Bang. Ou seja, houve uma explosão cósmica e essa explosão cósmica originou as galáxias, o cosmos. Carl Sagan vai falar um pouco sobre isso. E depois a Terra como uma bola de fogo, os primeiros chamados coacervados, e daí os primeiros origens seres mononucleados, e dos seres mononucleados deram origem aos peixes, dos peixes os anfíbios, que eram tanto terráqueos como batráquios, e depois assim vão os primeiros homens, o homem de Neandertal, Pitecânthropos, até chegarmos no Homo erectus, depois Homo faber, etc, etc. Esses são os evolucionistas. Então eles dizem, não há nada de Deus aí. Isso é uma evolução.
Bom, e depois o homem se originou do macaco e assim é mais evoluído, desenvolveu principalmente a fala, um cérebro que é capaz de, como o Homo sapiens, que é um animal simbólico, e tem o dedo polegar articulado. Então são essas diferenças, viemos dos primatas. Deu para entender agora por que eu frisei que somos criacionistas? Por que somos criacionistas? Porque a Bíblia Sagrada diz que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não foram criados não são fruto de uma evolução. Pelo contrário, somos seres criados. E como seres criados, nós entendemos que há duas correntes principais quanto à formação do homem. Que o homem é formado, os tricotomistas, eles creem que o homem tem corpo, alma e espírito, enquanto que os dicotomistas creem que o homem tem apenas corpo e alma e espírito é uma coisa só. Alma e espírito formam um e corpo, por isso dicotomista, enquanto os tricotomistas dizem corpo, alma e espírito, não é? E por fim, já indo para os finalmente, nós temos pelo menos 3 teorias sobre a origem da alma. A primeira é a pré-existência. Eu vou tentar resumir aqui, porque você pode melhor ler lá na sua apostila que você adquiriu. Mas a pré-existência é que já existe um lugar onde existem milhares e milhares de almas. E na formação do feto, Deus pega uma alma e coloca nesse corpo que está sendo formado. Esses são os pré-existências. Existem os criacionistas, que creem que quando na formação o espermatozoide se une ao óvulo, Deus cria uma alma naquele instante. E aí forma o homem. E os traducionistas, esses já creem de alguma maneira que junto com o óvulo e com o espermatozoide há a formação devido à genética, tanto masculina quanto feminista, a formação da alma juntamente com a formação do corpo. São 3 teorias acerca da formação do homem. E aí você pode estudar isso com muito mais cuidado. Mas espera um pouquinho antes do senhor terminar. Mas qual é que está certo? Não há argumentos tanto para uma, quanto para outra, quanto para outra. A nossa função aqui não é dizer qual dos 3 está certo, ou mesmo se dicotomistas estão certos. Não. O nosso intuito aqui é instruir você. É ensinar você a dizer existem essas teorias. E aí, junto com a sua igreja, com o seu pastor, com os seus líderes, você estudando, discutindo, debatendo e aprofundando esse conhecimento, que nós cremos que é essencial para você, no sentido de você estar crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus muito o abençoe. Mais uma vez estamos juntos aqui. Espero que você esteja aproveitando esse curso. Só para refrescar a tua memória um pouquinho. No último módulo nós falamos sobre rarmatologia e antropologia. Você se lembra? Com certeza sim. Claro que você se lembra. Você é um moço inteligente, uma moça inteligente, você lembra. Lembra que quando nós falamos de falamos da criação do homem, antropologia, e a rarmatologia, que era a doutrina do pecado. O homem se distanciou de Deus, o homem quebrou o seu relacionamento com o Criador. Lembra disso? Só recordando, para a gente poder entrar naquilo que a gente vai falar agora. Lembra disso? Então tá bom. E lembra também onde a gente ia? Todas as vezes que a gente queria saber o começo, às vezes que nós investigássemos onde está o começo, nós íamos para onde? Isso, até que enfim acertou. Para o livro de Gênesis, o livro dos começos. Muito bem. Então deixa eu ler um texto para você, como nós fizemos todos esses módulos. Queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo de número 8.
Esse texto é um texto-chave para aquilo que nós vamos estudar hoje. Efésios, capítulo número 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Isto não vem de vós, isto é dom, é graça de Deus e nós nos apropriamos disso mediante a fé. Eu vou pedir para você guardar esse texto de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Por quê? Porque ele é chave para que nós possamos entender o que é o estudo que nós vamos ter hoje, que é soteriologia. Você já ouviu falar sobre isso? Sotéria, no grego, salvação. Logia, estudo. Por isso que quem nasce em Salvador, você que é ligeiro, quem nasce em Salvador é o quê? Soteropolitano. Claro, porque vem de salvação. Por isso, soteriologia, estudo da salvação. Você lembra